A entrevista dessa semana trata de igualdade racial. Durante o mestrado, Lilian Amorim Carvalho desenvolveu a dissertação A Cor do Vestibular no Paraná, na trilha de um novo caminho pela efetivação da educação étnico-racial, que trata principalmente da falta de estudo da cultura africana no ensino fundamental e médio. Nós conversamos com ela agora para entender melhor essa questão. Muito obrigada, Lilian, por aceitar nosso convite e conversar com a gente. Lilian, vamos começar pensando que há 14 anos foi instituída a obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar. E no ano seguinte, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura africana, brasileira e africana. Por que você acha que chegou a esse ponto de precisar criar uma lei para que essas temáticas fossem estudadas? Essa é uma pergunta que requer assim, pensar em um longo processo histórico, que é o processo de colonização do Brasil e os rumos que a sociedade tomou no momento do pós-república, né? E especialmente no momento do pós-abolição. Resumindo, é um processo que marginalizou a população negra em grande medida, né? E aí tem-se uma formação de uma estrutura social marcada por uma distinção de raça. Nesse sentido, a população negra, reivindicando posições também, reivindicando tomadas de decisões políticas mesmo, para se voltar para a qualidade, para a melhoria de vida dessa população negra, que ficou marginalizada nesse processo, a necessidade, portanto, da lei. Porque nessa estrutura racial, em que o racismo é o elemento que estabelece distinções, não só a questão econômica, por exemplo, é uma disputa política mesmo de como se colocar na sociedade, né? Então, a necessidade da lei é um reflexo do movimento negro, né? Os movimentos sociais reivindicando por seu espaço, reivindicando por sua visibilidade, reivindicando por seus direitos, por exemplo, o direito de estudar e de se ver reconhecido nesse currículo. E na sua dissertação você fala muito sobre o parecer Petronilha, que é um ponto bastante importante nessa questão, né? Explica pra gente o que é esse parecer e o que ele apresenta. O parecer Petronilha é o nome dado ao parecer da resolução 003 de 2004, parecer do Conselho Nacional de Educação de 2004, que ocorreu após a sanção da Lei 10.639, em 2003, que instituiu o ensino obrigatório de História e Cultura afro-brasileira e africana no currículo do ensino escolar. E esse parecer, ele fundamenta por que tem a lei, né, na educação. Então, ele diz o seguinte, olha, tem um processo histórico que marginalizou as pessoas e para a gente começar a reparar essa desigualdade, enfim, a marginalização que a população negra foi relegada nesse processo, a gente precisa olhar para a educação também. Então, um dos pontos que, a partir de 2003, foi alçado à agenda pública nacional é a promoção da igualdade racial. E a promoção da igualdade racial por meio da educação se dá por essa lei. Então, esse parecer, ele fundamenta e ele orienta a implementação desses conteúdos no currículo escolar. E é nesse momento que ela, então, trabalha com 3 possibilidades. Primeiro, a de reparação. Quando você repara, você traz o reconhecimento de que a sociedade tem traços fortes, não só culturais, históricos, tem produção outra que não a que a gente já está acostumado, que é de matriz europeia. Portanto, não é mudar um enfoque para afrocentrado, mas é trazer esse enfoque que simplesmente não está posto, né? É contar essa história sob outras perspectivas que não a do colonizador. E quando você reconhece isso, você também valoriza. Então, não é só dizer, olha, existe população negra, sim, nós somos miscigenados, sim, nós temos uma cultura africana presente na nossa sociedade, mas é também valorizar esses símbolos que diz respeito a esse grupo social que está sempre historicamente marginalizado. Você comenta também que pensar em uma hierarquização racializada traz malefícios à sociedade. Explica por quê. Bom, a sociedade brasileira, especialmente é o que a gente está falando, ela tem diversos tipos de desigualdades, né? Então, ela se estrutura em diferentes classes sociais, numa questão econômica, então, tem os ricos e tem os pobres, isso marca o lugar que determinadas pessoas vão
acessar e vão estar ou não vão estar na nossa sociedade, né, por uma questão de poder econômico, mas também tem diferenças de poder político, de diversos tipos de desigualdade, e aí a racial é o que diz respeito especialmente à questão da desigualdade, da discriminação por causa da raça, da cor. Então, essa estrutura ela é marcada por esse processo histórico que eu venho comentando, porque o racismo, desde a época da colonização, foi algo que não foi enfrentado. Então, se criou uma ideia a partir do Brasil República, e isso é muito trabalhado no pensamento social brasileiro, principalmente nos clássicos, de que o Brasil não teria problema de racismo porque não aconteceu no Brasil mesmo que aconteceu na África do Sul com o apartheid ou nos Estados Unidos com a segregação, com as leis de Jim Crow, né? E aí, por conta disso, a gente foi incutindo uma ideia de que não, eu convivo com negros e né, a gente casa, tem casamentos interraciais, a gente é super amigo, a gente se encontra nos aniversários, nas festas, a gente confraterniza. Mas isso não muda um cenário, e aí as estatísticas trazem que a realidade brasileira, ela é marcada por essa desigualdade. Então, quando a gente olha para os status de poder, para os espaços de privilégio, de status, mais do que privilégio, lugares de status, a população negra não está lá. A população negra está nas periferias, está na margem. E em cima dessa estrutura concreta, esse ideário de que nós somos uma democracia racial não muda o cenário, por exemplo, de que a população negra jovem é a que mais morre. E morre muitas vezes por ação do Estado, a partir da ação da polícia, né? E isso diz respeito a uma ideia que a gente tem que ainda está baseada na raça. Não aquela raça biológica, mas os valores que a gente incutiu do que significa ter a pele escura, ter a pele branca. E aí a gente vai reproduzindo esse tipo de coisa sem se dar conta de que sim, isso é racismo. E voltando à questão da lei, ela existe há 14 anos. Por que será que ela não é cumprida? Também diz respeito a esse processo. Então, no Brasil tem uma forma de se colocar em relação às leis, que tem lei que pega, tem lei que não pega. Então, sendo um processo político, o que significa ter a lei que pega e a lei que não pega? Bom, vamos discutir isso socialmente. Então, se é uma lei que não implica em desmerecer ninguém, não implica em marginalizar ninguém, é só incluir para ampliar um escopo curricular, por que ela não é cumprida? Tem a ver com esse processo histórico, tem a ver com legitimar um currículo que é diferente daquele que a gente sempre estudou. E o que tem a ver esse currículo que a gente sempre estudou, que está marcado por uma matriz europeia? É uma visão de mundo. É uma visão de mundo ocidental que incute ideias, por exemplo, de que nós somos uma democracia racial, então não há porquê tratar especificamente história e cultura afro-brasileira e africana. A gente já tem o conteúdo de história, só que esse currículo trata como a história do negro que foi escravizado no Brasil. Diga-se de passagem, a ideia que a gente costuma ouvir, a fala que a gente costuma ouvir é o africano escravo. O africano não é escravo, o africano foi escravizado. Então isso tem um sentido semântico que na forma como a gente conta a história muda a perspectiva. Então, o que o parecer Petronilha traz, o que as diretrizes curriculares para a educação étnico-racial traz, é o desafio da gente colocar um outro enfoque. E quando a gente pensa que o africano foi escravizado no Brasil, a gente dá uma ideia de que a África não é um depósito de escravos. A gente humaniza essa figura e aí não é mais o escravo negro. É o negro que se tornou escravo, que foi escravizado. É um processo violento disso daí, né? Preciso investigar, na verdade. Eu cheguei num ponto que eu descobri pela minha pesquisa que esses conteúdos ainda são muito frágeis, eles não estão sendo implementados. Então, diz respeito ao próprio professor, ao elaborador, à própria escola, ao próprio sistema de ensino, pensar o quanto a gente ainda está arraigado em ideias que só reproduzem o racismo. Então precisa desconstruir esse racismo e uma das formas é isso. Primeiro parar para pensar qual é a minha posição para eu fazer cumprir. Tá certo então, Lilian. Muito obrigada pela presença e parabéns pela sua dissertação. Obrigada, eu que agradeço o convite. E aqui na UEM, essas questões são estudadas há pelo menos 10 anos por meio do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros.